A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante hoje e sempre nas nossas vidas. Amém, queridos? Antes de começarmos a orar, quero avisar a todos que hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Então, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, vamos orar, depois de orar, aí você prepara aí o seu suco de uva, o seu pão, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, no nome que é sobre todos os nomes, nos céus e na terra e sobre todo o universo, nós te pedimos, Senhor, perdão por toda palavra, pensamento, atitude, pecado que tenhamos cometido contra ti. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o teu sangue, Jesus, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Hori balaras turi ederemas. Horiasti elaras tori mahlasti andai. Andar, ria, holosti masti andarabasti elaramas. Oh, Senhor, nós pedimos a presença dos teus anjos e arcanjos, Senhor, aqui nesta casa, Senhor, na casa de cada irmão que está assistindo e ou que ainda vai assistir via internet, em nome de Jesus. Que os teus anjos e arcanjos, Senhor, da hierarquia de Miguel, Senhor, sejam colocados do lado direito e esquerdo de todas as estradas distritais, municipais, estaduais, federais e internacionais, dando livramento de morte, de acidente, de batida, de atropelamento, de assalto à mão armada, de bala perdida, de roubo, de sequestro, de mal súbito, de pane no motor, de atentado terrorista, de intempéries, catástrofes, Senhor, pragas, vírus e bactérias em nome de Jesus. Senhor, faz uma varredura, Senhor, nas nossas casas, Senhor, nos nossos bairros, nas nossas cidades, na nação brasileira, na América do Sul, na América Central, na América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Oceania, na Austrália, na África, na Ásia Maior, na Ásia Menor e na Europa, em nome de Jesus. Senhor, que seja levado para o abismo todo espírito contrário à palavra de Deus, em nome de Jesus. Senhor, levanta muralhas de fogo flamejante do lado direito, esquerdo, em cima, embaixo, na frente, atrás, e fecha o espaço aéreo, Senhor, das nossas residências, com o resplendor da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que a cobertura do sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré seja, Senhor, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, nas nossas casas, nos batentes das nossas portas, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, pela cura, pela libertação, Senhor, pela alegria, como se diz, por termos a oportunidade de respirarmos mais um dia aqui neste planeta, Senhor, onde nós temos mais um dia, Senhor, a responsabilidade e a oportunidade, Senhor, de voltar para os bons caminhos, Senhor, de fazermos algo bom, Senhor, em nome de Jesus. Nós te convidamos, Senhor, seja bem-vindo na nossa casa. Entra, Jesus, e toma o teu lugar de honra, em nome de Jesus. Preenche, Senhor, ocupa teu lugar nos nossos corações. Preenche, Senhor, todas as lacunas, todas as partes do nosso coração, natural e espiritual. Que venha a ser o Senhor, o trono, Senhor, o teu altar na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. E o teu Espírito Santo, nós declaramos toda a direção, toda a orientação nesse encontro, em nome de Jesus. Fala conosco nesta noite, Senhor. Dá-nos entendimento, discernimento e a revelação da tua santa e bendita palavra através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E grava, Senhor, a tua palavra nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra ti, em nome de Jesus. Senhor, queremos louvar o teu nome, Senhor. Queremos, Senhor, nos arrependermos, Senhor, de todo pecado. Queremos, Senhor, nos arrependermos profundamente, Senhor, da forma, muitas vezes, como temos andado aí no mundo, Senhor.
Oh, Senhor, abasti, alarabasti, anderemas. A tua mão, Senhor, está sempre estendida para nós. Tu é aquele que nos segura quando nós resbalamos. Senhor, Tu é aquele que está com a mão estendida quando nós caímos. A Tua mão, Senhor, está estendida. Ramasti andaramas. Houri alarabai enderemarrasti alaramas. Pega na minha mão e levanta. Ser forte, corajoso, porque o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Haribasti manasti larai. Se há no nosso meio algum enfermo, Senhor, que sejam radicalmente curados em o nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos pelos teus missionários que estão espalhados nos 4 cantos deste planeta, Senhor. Manda teus anjos e arcanjos guardá-los, livrá-los de todo mal. E nós pedimos, Senhor, uma unção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpra-se em nós o teu querer, Senhor. Não permita, Senhor, que mal algum chegue à nossa casa, à nossa família, em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus é poderoso e é suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar no nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor essa noite, então. Aleluia. O Cordeiro venceu, amados. O Cordeiro venceu, venceu a morte, venceu o mundo, venceu os principados, potestades, o diabo, Satanás. Jesus, ele venceu. Aleluia. Você pode dizer, o Cordeiro venceu. E em Cristo Jesus eu venci também, porque eu tive e tenho os meus pecados lavados com o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Meus amados, eu recebi hoje pela manhã uma mensagem de uma irmã muito querida, a Eliana, de Ubá, Minas Gerais. Que Jesus ricamente te abençoe, querida. E abençoe todos os irmãos que fazem parte do grupo aqui desse encontro, né? Hoje, dia 8 de maio de 2020. Hoje fazem 75 anos que terminou a Segunda Guerra Mundial. Era, como se diz, um dia de festa, né? Mas o mundo estava, como se diz, de pernas para o ar. E hoje não estamos muito diferentes disso. O mundo está vivendo uma pandemia. Mas o mais interessante, amados, é que, ainda que o mundo esteja em pandemia, nós temos que estar, sabe o quê? Incendiados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar, Senhor, lavados no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Porque a obra da cruz, Senhor, a obra da cruz, ela é imutável. Não há nada no universo que vai mudar isso. Está escrito que na cruz do Calvário, Jesus Cristo de Nazaré levou sobre si todo o mal, toda doença, toda enfermidade e venceu a morte. Amém? Esse é o nosso Senhor. Este é o Cordeiro Santo, aquele que tirou o pecado do mundo. Amém? Então, queridos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas 17, o versículo 26 e até o 29. Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E também foi assim nos tempos de Ló, quando foi destruído Sodoma e Gomorra, e só se salvou a família de Ló. Mas, queridos, essa mensagem que eu recebi, achei muito interessante. E eu fiquei analisando, né? E me lembrando das palavras que o Senhor já nos tinha dado
E eu achei muito interessante. Porque quando nós recebemos uma palavra em 2000, final de 2013, não, 2014, se eu não me engano, que viria uma nuvem negra sobre o planeta, né? Que seria um Deus nos acuda. Está sendo. Mas que era para ficarmos firmes. Aqueles que estão no Senhor, fiquem firmes, unjam suas casas, tenham alimentos em casa para no mínimo 6 meses, e era para buscarmos o Senhor, porque o Senhor faria coisas grandes e tremendas no nosso meio. E amados, eu lembro algum tempo atrás que o Senhor, nós tínhamos uma igreja e o Senhor, nós fechamos aquele local e o Senhor nos trouxe para casa. E eu achava isso muito interessante e intrigante ao mesmo tempo. Para casa? Ah, tudo bem. Mas é muito interessante que agora a gente consegue compreender muito bem que já fazem 5, 6, 7, nem sei quantos anos nós estamos em casa. Construímos um espaço para orar e adorar ao Senhor, consagrado ao Senhor. Então, queridos, quem diria que hoje boa parte, não sei quantos por cento dos cristãos estariam orando nas suas casas. Porque antes iam para o culto 1, 2 vezes por semana, talvez, né? Tudo depende de quantas vezes as pessoas iam para o culto orar, para a igreja orar. E hoje, amados, nós estamos sendo impelidos, empurrados, atraídos pelo Espírito Santo de Deus para orar, meditar na palavra do Senhor, ficar pensando em que tempo nós estamos vivendo. Então, amados, nós precisamos fazer isso. E muito tremendo que a palavra desse irmão, que Deus deu a ele, falava de um tempo, né? Que lá na Rua Azusa, no avivamento da Rua Azusa, foi profetizado que 100 anos, que dali a 100 anos haveria um novo derramar do Espírito Santo de Deus. E a palavra que nós recebemos foi que durante essa nuvem negra, o povo do Senhor clamaria, e o Senhor derramaria de um avivamento extraordinário. Seria um avivamento individual. E também o Senhor falou que derramaria do seu Santo Espírito sobre todos os lugares no planeta onde um dia houve avivamentos. Então, amados, é só você pegar lá na história, procura lá, que a gente vê que o mundo inteiro já houve um dia, já teve a presença do Espírito Santo de Deus, já viu o derramar e o transbordar do Espírito Santo de Deus. Então, amados, que o Senhor faça então, que o Senhor possa fazer na tua casa, que na minha casa, nas nossas casas, que nós possamos erguer um altar de louvor e adoração a Jesus, a Deus, ao Todo-Poderoso. Porque, amados, somos pedras vivas do altar de Deus. E Jesus, amados, não está apenas lá no ministério, na igreja que tu costuma ir. Jesus, o Espírito Santo de Deus, tem que habitar em nós, dentro de mim, dentro de ti, dentro de nós. Porque à medida que nós o adoramos, à medida que nós o louvamos, que nós o honramos, ele vai crescendo cada dia mais. E cada dia mais nós venhamos a nos parecer com o nosso Criador, venhamos ter as faces de Jesus, de Cristo Jesus. E amados, e o Espírito Santo de Deus nos conduz a águas tranquilas, nos dirige o caminho. Amém, amados? Então, não deixem de orar, não deixe de tirar um tempo de talvez você, neste momento não seja interessante jejuar, mas faça algo que vá agradar ao Senhor. Mate a sua carne um pouco, né? Acorde mais cedo, tire um tempo para ler a palavra, simplesmente para ficar quieto e ficar meditando na palavra de Deus, aquela que está gravada nas tábuas do teu coração, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, em cima daquela palavra, eu estava pensando, e puxa, poderia muito bem ser agora, né? Porque em dezembro deste ano, vai fazer um ano que foi declarado os primeiros casos dessa pandemia na China. E nós não estamos muito longe disso.
Então, que o Senhor derrame do seu Santo Espírito sobre toda a carne, todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo e seja batizado com o seu Santo Espírito. Aqueles que estavam distraídos no mundo, com as coisas do mundo, porque sofreram algumas decepções dentro de ministérios, mas que voltem, que estão voltando aos caminhos do Senhor, porque os homens são falhos, mas Jesus é perfeito, em nada ele foi falho, em nome de Jesus. O Senhor tem suas mãos sempre esticadas, estendida para ti, para mim, para todos nós, todos os dias, em nome de Jesus. Ah, Senhor, dá a palavra, Senhor, sopra o sopro de vida do teu Santo Espírito, Senhor, nas narinas da tua noiva, do teu povo, Senhor, daqueles que te chamam pelo teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E aviva-nos, Pai, aviva-nos, Senhor, acorda aqueles que estão dormindo, Senhor, sacode, Senhor, com o teu Santo Espírito, aqueles que estão distraídos, Senhor, aqueles que estão no mundo sendo distraídos, Senhor, e não estão percebendo que estão colocando os seus pés nas armadilhas do maligno, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor. E essa palavra que nós lemos aqui, amados, que diz que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se. E assim nós estávamos no final do ano, lá em dezembro, todo mundo planejando o seu Natal, planejando as festas de entrada do ano, as suas férias na praia, e tudo tranquilo, né? Estava muito longe isso. E assim, de um minuto para o outro, né? Em questão de meses, estamos nós em quarentena. Exatamente, já passou essa quarentena, ela se renova, né? E ela se faz necessária se renovar em muitos lugares, né? Então, queridos, quem diria? Então, nossos dias têm que estar seguros no Senhor. E que este tempo, amados, de estar em casa, que possamos realmente, em primeiro lugar, nos consertar diante do Senhor, nos consertar no meio da nossa família, sabe? Tem muitas pessoas que só querem vinde a mim tudo que eu quero, né? Mas eu não faço nada para ninguém, não ajudo nada, não me transformo em nada. Então, queridos, nós precisamos nos servir. Lembre-se que Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, veio em carne aqui na terra e serviu aos homens. E nos serve até hoje. A obra que Jesus fez, ela é algo extraordinário que refletiu e sempre vai refletir nos 7 cantos do universo. Amém, amados? Então, queridos, pode ser esse o tempo desse último avivamento. Antes que o Senhor volte. Antes que a noiva seja tirada deste planeta imundo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais estão ficando muito perto, né? Os sinais estão dizendo, há sinais nos céus, há sinais na terra, debaixo da terra, há pragas, guerra, rumores de guerra e tudo, tá tudo aí, queridos, tudo aí. Então, vamos agora abrir, amados, lá em Isaías 6. Isaías 6. Aqui fala a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Você pode repetir, queridos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. A terra, tudo exulta as maravilhas do seu Criador. Então, queridos, que nós também possamos dizer, no ano da pandemia de Covid-19, eu vi os céus abertos, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Foi no ano da pandemia de Covid-19 no mundo, nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus. Houve um derramar e um transbordar da graça e do poder do Espírito Santo de Deus para realizar sinais, prodígios e maravilhas no nome que é sobre todos os nomes. Este nome é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que nós possamos dizer que no ano dessa pandemia, o Senhor alcançou os meus familiares, o Senhor me transformou os meus familiares, o amor e a misericórdia do Senhor foi, como se diz, implacável nas nossas vidas. No ano que houve uma pandemia no mundo moderno, no século 21, o Senhor transformou famílias, o Espírito Santo de Deus levantou homens e mulheres, crianças, bebês, crê somente, porque eu sou o Senhor, farei muitas coisas mais ainda, grandiosas e poderosas em meu nome. Simplesmente creiam, abram a boca que eu a encherei. Acaso há vírus maior ou melhor ou mais poderoso que o meu nome, que o meu sangue derramado naquela cruz? Que pensa esses vírus para ir contra o nome do Senhor? Oh, Senhor, louvado seja, bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Sê exaltado, Senhor, o seu nome. Sê exaltado nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Assim também, como nós lemos ali, assim como nos tempos de Noé. Amados, lembre-se que em Noé, lá em Gênesis 6, fala que ele dizia que era para o povo se arrepender, porque Deus mandaria chuva e inundaria a terra. Imagina como é que era explicar para aquele povo que ia chover quando nunca tinha chovido no planeta. Era dizer assim, olha, tá vendo o rio que está correndo? Isso vai vir do céu. Eu não consigo nem imaginar como que seria, né? Não sei nem se havia rio, né? Devia haver. Então, queridos, mas o povo continuava na sua maldade, o povo continuava na escuridão, na prática do mal. E hoje não é diferente, queridos, não é diferente. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. É assim como nós estamos dizendo, os cristãos dizem, a Bíblia diz que em breve o arrebatamento acontecerá. Os cristãos, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, serão arrebatados desse planeta. E isso não é imutável, amados. Isso não vai mudar, querendo eu ou não, querendo você ou não, crendo você ou não, isso irá acontecer. Assim como no Jardim do Éden, o Senhor disse que Jesus viria, o filho a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E exatamente assim foi. Nasceu de uma virgem, cresceu, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. E ele é vivo. Jesus é vivo, amado. É vivo. E o Senhor me mostra que muitos dizem assim, como eu gostaria de ver, sentir
para poder crer mais, para que isso não seja uma fábula. E o Senhor me mostra que muitos que pensam assim, o Senhor está no lado. Bendito aqueles que não viram e creram. Eu quero, queridos, que vocês abram lá em 2 Pedro. Nós vamos andar um pouquinho na palavra do Senhor. Em 2 Pedro 3. Segunda Pedro 3 diz assim: Amados, a vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo esses apóstolos, amados, está escrito lá nos 4 evangelhos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E realmente, amados, tem muitos cristãos que não creem mais no arrebatamento. Eles dizem assim: mas os apóstolos também diziam que Jesus estava voltando. O dia e a hora a Deus pertence, amados. Mas há sinais. Fique atento, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem-se que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pela qual veio a perecer o mundo, naquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e bondade, piedade, esperando e apressando a vinda do... Olha só, amados, diz aqui: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Que interessante! Como é que nós podemos apressar a vinda do nosso Senhor? Orando, clamando, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça, isto é, a nova Jerusalém celestial,
O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amados, Paulo falou isso, mas os 4 evangelhos tem Jesus falando, tem vários testemunhos tremendos do que o Senhor fez quando pisou aqui neste planeta em carne, como homem, amados. Então, queridos, agora, amados, vamos abrir em Apocalipse 19. Aqui, amados, todo mundo sabe que Apocalipse foi escrito, a revelação, pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, que era uma prisão, né? E é sempre bom lembrar como é que ele foi parar lá. E, amados, o apóstolo João, ele foi para lá depois de ter envergonhado publicamente, humilhado publicamente o imperador, o rei daquela época, que mandou esquentar um caldeirão de óleo quente e mandou jogar João lá dentro. Para quê? Para ser cozido vivo. Gente, quando a gente vai fazer um ovo frito e salta um azeite na nossa mão, ui, como dói, não é verdade? Tu imagina colocar, gente, que coisa mais impressionante, botar um homem lá dentro daquele caldeirão fervendo de óleo. E eles faziam isso publicamente para humilhar e mostrar o exemplo, né? Que isso fosse como exemplo contra os cristãos. E o que aconteceu? Nada aconteceu a João. Absolutamente nada. Não lhe queimou nada, amados. Imagina que coisa mais extraordinária. E aí de raiva, de ódio, de tudo mais. Tu imagina o temor e o terror, o temor nos cristãos e naqueles que não eram cristãos, e o terror deste rei quando viu isso diante dos olhos dele. E ele fez o quê? Mandou prender João na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, Deus arrebatou João e deu a ele toda a revelação de Apocalipse. E Apocalipse, amados, ele se iniciou, eu creio, que a partir da morte e da ressurreição de Cristo, no ano quando começou a igreja primitiva, o Apocalipse já se iniciou a acontecer, já começou a acontecer, queridos. Então, Apocalipse 19 diz assim: o júbilo no céu. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia!
pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ezequiel também teve essa visão, queridos. Alegremo-nos e exultemo-nos e demo-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Amados, olha o que diz aqui, a esposa, quem é a esposa, quem é a noiva do Cordeiro? É a igreja, amados. E aqui diz que ela a si mesma já se ataviou. Então, muda a vida, muda as atitudes, porque não vai vir de fora, é você, é de dentro para fora. A noiva vai limpar-se, lavar-se, arrumar o seu pensamento, a sua vida. Tudo que está de errado, vai tirar suas vestes sujas, vai lavar sua imundície no sangue do Cordeiro, amados. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você tem praticado atos de justiça, amados? Como estão os teus atos de justiça? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me antes aos seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aleluia! Glória a Deus, amados. No versículo 11, Cristo vencedor, viu o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus, Jesus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. O dragão é uma coisa, a antiga serpente é outra. O dragão é Satanás e a antiga serpente é o diabo, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
Lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele em nome de Jesus. Então, queridos, que coisa mais tremenda! O diabo, o mal, a maldade, Satanás, todos os seus líderes, aqueles que estão presos, aqueles que, um terço de anjos que caíram, que se transformaram em demônios, já está declarado o fim deles. E também está declarado o fim daqueles que adoram, aqueles que não adoram a Deus, amados. Então, este é o tempo, eu creio que este é o tempo, amados, de se ajustar. Esse é o tempo de pedir: Jesus, olha como eu estou. Perdão, Senhor. E se tem áreas que tu sabe que tem pecado, mas que tu não sente arrependimento, diga: Senhor, por favor, eu te peço, produza no meu coração, na minha alma, o peso do pecado, para que eu verdadeiramente me arrependas e não peques mais contra ti. Amém, queridos? Que o Senhor passe o seu fogo do alto da minha cabeça, da tua cabeça, das nossas cabeças, e queima todas as arestas, nos alinhe, passa seu prumo, que o seu prumo é a sua palavra, que passa o seu nível, que é também a sua palavra. Ah, Senhor, nós queremos nesta noite, Senhor, cear contigo, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não cearia novamente. Mateus 26, que ele só vai cear novamente nas bodas do Cordeiro. Ah, que coisa maravilhosa! Imagine, amados, uma mesa com uma toalha bordada pelos anjos do Senhor. 26, né? Eu não vou enxergar isso aí. Leia aqui. A Michele vai ler Mateus 26, 26. Então, queridos, imagina aquela mesa com todos os moradores, todos os moradores dos 7 universos, dos planetas onde nunca entrou o pecado, daqueles onde eles foram remidos assim como nós fomos. Imagino, eu sempre imagino que naquele dia vão estar pessoas e vão dizer de tipos e formas, né? Como se diz, de sistemas, de outros sistemas solares, né? E vão dizer assim: você é quem? Ah, de onde você vem? Ah, eu venho lá da Via Láctea, lá do planeta Terra. Eu lembro que o pastor João Carlos dizia: da Terra. Louvado seja o teu nome, Senhor, louvado seja o teu nome, Jesus. Porque tem, amados, sabe quando a gente vai numa festa de casamento, tem lá o lugarzinho separado e tem o teu nome lá. Então, nós temos um lugar separadinho, queridos, na grande festa, na grande ceia do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Mateus 26, 26.
Quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e deu graças. Partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque isso é o meu corpo. Tomou um cálice de vinho, deu graças e o entregou aos discípulos, dizendo: Cada um beba dele, porque isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção às minhas palavras. Eu não beberei deste vinho outra vez, até o dia em que beba um vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Aleluia. Senhor, nós te pedimos perdão por todo pecado, Senhor, por tudo que tenhamos pecado contra ti, Senhor. Se há no nosso meio, Senhor, alguém enfermo, que seja radicalmente curado em nome de Jesus. Que no partilhar, no tomar o corpo de Cristo, comer o corpo de Cristo, que é o pão, e beber do seu sangue, Senhor, cumpra-se em nós o teu querer, Senhor. Que haja, Senhor, se haja cura, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas em teu nome, em nome de Jesus. Fizemos isso, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Podem, queridos, partilhar das... Glória a Deus. Se neste sangue fomos lavados, mais alvo do que a neve seremos. Glória a Deus, queridos. Então, amados, vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos todos os nossos irmãos, Senhor, que estão assistindo via internet e aqueles que ainda vão assistir. Senhor, apresento os aniversariantes, apresento aqueles, Senhor, que talvez estejam desempregados, aqueles que estão enfermos, Senhor. Apresentamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, todas as petições dos nossos irmãos em Cristo, Senhor, e já te agradecemos, Senhor, porque Tu tens o melhor do melhor para cada um de nós, todos os dias, até os finais dos tempos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amados, que nós possamos dizer, no ano da pandemia do Covid, eu li a Bíblia tantas vezes, o Senhor me revelou tal palavra, o Senhor me alcançou a minha família. Então, queridos, que assim seja nas nossas vidas. Então, não se esqueçam os cuidados naturais, uma boa alimentação, né? E não se esqueçam, queridos, a coisa mais importante é Jesus. Beba e coma, peça, Senhor, me dá fome e sede da Tua palavra. Senhor, fome e sede da Tua palavra, que eu fique desesperado pela Tua palavra, para comer e beber a Tua palavra. Amém, amados? Então, queridos, esta palavra que o Senhor tinha no meu coração, e colocou no meu coração, e que Jesus ricamente abençoe a todos. Abençoe os irmãos que moram longe, né? Que moram nos 4 cantos deste planeta, os que moram lá em Portugal, abençoe aqueles irmãos também no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Bélgica, Argentina, são muitos os lugares que eu não lembro de todos, né? Mas que o Senhor ricamente os abençoe, amados, e que a tua casa seja um local santo, seja um lugar onde o Senhor vai te visitar, amém? Que o Espírito Santo de Deus faça morada no teu coração, a tua alma e o teu espírito sejam vivificados em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, fiquem na paz do Senhor. As mamães que vão, que esse domingo é o dia das mães, né? Todos os dias, né? A Bíblia fala que todos os dias nós temos que honrar os nossos pais, nossa mãe, nosso pai, aqueles que têm, né? Honrar e agradecer a Deus aqueles que têm seus papais, porque muitos não tiveram e muitos não têm pai e nem mãe. Então, queridos, que Deus abençoe as mamães, abençoe os papais, abençoe as famílias. E você terá um tempo, talvez, para escrever algo para sua mãe,
que você nunca falou, né? Ou se consertar com ela, pedir perdão, porque muitas vezes os filhos querem corrigir os pais. Eu sempre digo, isso é muito engraçado, porque Deus não vai contra a palavra dele. Não importa o que teu pai e tua mãe fez contigo de errado, né? O que hoje você é cristão, você precisa perdoar para que essa maldade seja retirada da sua vida e você não fique ligado com esse mal. Amém? E perdoar é mandamento. Perdoe primeiro, Jesus cura teu coração e depois ele conserta o resto. Amém, amados? Não é que depois ele conserta o resto, porque nós não temos como enfiar goela abaixo das pessoas perdão. Nós as perdoamos e pronto. Compromisso com o nosso coração, Deus tem. Ele nos cura. Cura toda lembrança dolorosa, toda decepção, toda tristeza e nos enche de graça. Tu vai lembrar daquelas coisas que fizeram para ti, mas tu não sente mais nada. Tu sente alegria, paz. Até parece bobagem. Então, queridos, que Jesus ricamente abençoe a todos, as mamães nesse domingo, né? E tenham todos um fim de semana abençoados no Senhor. Amém. Fique na paz e na graça do Senhor. Boa noite.